Fala galera aí, beleza? Dr. Seba aqui. Vou falar aqui um pouco sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tá? É uma das maiores doenças que está relacionado não só com a baixa hormonal, também com distúrbios intestinais, né, associado. E também nessa fase aí de pandemia de Covid, a galera ficando dentro de casa, se alimentando errado, não treinando, né? Ela vai ter esses distúrbios, né? Uma das maiores pandemias que as pessoas saíram hoje em dia foi com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas doenças psiquiátricas associadas, tá? Um dos principais fatores aqui, uma das coisas mais importantes aqui salientar é que pessoas que têm alimentação errada inflamam o intestino cada vez mais. E o seu intestino, ele produz serotonina, tá? Então, o detalhe é o seguinte, se você não se alimenta bem, você vai inflamando esse intestino cada vez mais e ele vai diminuindo essa produção de neurotransmissor, né? Muitas pessoas vão falar, mas a serotonina, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Ela pode não ultrapassar, mas o substrato dessa serotonina que é produzida a nível intestinal, ele ultrapassa a barreira, fazendo com que esse cérebro produza serotonina. Então, o detalhe é o seguinte, e vai existir um gatilho sentimental, vai existir um gatilho pessoal, alguma coisa, uma decepção que aconteça, isso e aquilo, e você vai começar a sentir esses sintomas, um estresse exacerbado, e você vai começar a sentir esses sintomas dessa doença, dessas síndromes, né? E aí, quando você começa a sentir esse sintoma, você vai no médico, só que o médico te passa medicamentos que seguram por um período a serotonina restante do seu cérebro, tá? O que você tem? Se você tem, vamos lá, fazer um cálculo aqui. 10 serotonina para o seu neurotransmissor utilizar. Aí, não está conseguindo ligar. Só que aí você toma um remedinho, tá? E aí ele consegue ligar, mas ele consegue ligar às 10. Quando você parar de tomar a medicação, essas 10 não vão se ligar mais novamente, porque você tem deficiência, precisa dela. E aí você vai voltar a sentir todos os sintomas, né? E a longo prazo, o uso dessas medicações pode te trazer degeneração de neurônios, essas coisas tudo mais, tá? Não que você vai tirar o seu remédio, não que você vai largar o seu psiquiatra, não, gente, não é isso, tá? Existe o tratamento associado, você tem que tomar medicação quando você está em crise, quando você está tendo a síndrome, quando você está com depressão, você tem que tomar medicação. Só que você tem que fazer uma modulação intestinal para que você estimule a produção de serotonina no seu corpo, para que você estimule essa produção e para que seu cérebro aumente essa produção, para que essa depressão vá embora, para que essa ansiedade vá embora. Esse é um dos primeiros aspectos, tá? Geralmente, acima dos 60 anos de idade, é onde está o maior índice de depressão, de ansiedade, de doenças associadas psiquiátricas nos idosos. Acima de 60 anos, isso já é comprovado cientificamente que isso acontece acima dos 60 anos. Mas existem vários fatores aí, né? Primeiro, a alimentação, que às vezes tem idoso que gosta de comer muita besteira. Segundo, a gente fala sobre a baixa hormonal. Se você não sabe, a partir dos 30 anos de idade, você já tem uma diminuição de 1% da capacidade de produção dos seus hormônios. Quando você chega acima dos 40 anos de idade, você já está perdendo mais de 1/3 dessa produção. Então, teu corpo parou com 30 anos de idade. E uma pessoa de 60 anos de idade, ela não tem, né? Ela não tem a capacidade de produção hormonal de uma pessoa de 20 anos de idade. E se ela não faz essa reposição, se ela não faz a modulação hormonal que tem que ser feita, se ela não vem fazendo, ela perde todos os seus hormônios. E aí a falta desses hormônios faz com que a depressão entre mais rápido e haja nessa faixa etária. Então, o que a gente tem que fazer para tratar? É um conjunto: alimentação, atividade física, ajuste fisiológico da parte hormonal, para que a depressão, ajuste do intestino, para que essa depressão não atinja você lá numa idade avançada ou até mesmo jovem, né? Porque a gente vê vários jovens com vários distúrbios já, tanto intestinal, tanto hormonal, com deficiência, com ansiedade, porque tem deficiência no próprio corpo. Tem deficiências hormonais que atingem também a idade jovem, mas o índice maior é acima de 60 anos de idade. Então, o idoso
sedentário, o idoso que se alimenta bem, as pessoas que não fazem a reposição hormonal de forma correta, né? Porque você vai no médico especialista disso, o cara só te passa anti-inflamatório, o cara só te passa uma vitamina B12, e não trata as pessoas como tem que ser tratado, tá? Então, depressão está muito associado a isso. E um dos fatores de distúrbio hormonal, que é um dos principais que a gente vê muitos pacientes, tanto jovens como idosos, com depressão, é a questão da tireoide, né? A questão da sua tireoide. Então, a gente vê muitos pacientes depressivos com distúrbios tireoidianos, né? Com TH alterado, tanto TH alterado subclínico, né? O que é um TSH subclínico? O que é um hipotireoidismo subclínico? É onde já existe uma deficiência hormonal no seu TSH, ele já está aumentando, só que ele não está naquela marquinha de exame laboratorial. Tanto que, por exemplo, no hipotireoidismo subclínico, o seu TSH ele não vai estar igual o 4,5 ou 5 que o marcador laboratorial está lá no papel mostrando. Por isso que você não deve tratar o seu paciente de acordo com o que o laboratório fala, cara. Se tratar o seu paciente de acordo com o que o laboratório fala, você vai matar o seu cliente, entendeu? Então, você tem que ter noção do que você está fazendo. Então, pacientes que têm tanto o hipotireoidismo subclínico, que é quando você já tem um aumento acima de 1,8, 1,9 do TSH, ali já vai te mostrar que essa deficiência já começou nesses pacientes. E pacientes perto de menopausa, de andropausa, são pacientes que começam a falhar a tireoide muito antes de ter andropausa e menopausa. Pega esse detalhe aí também. E pacientes que já têm o TSH muito alto além do normal, que aí já é um paciente com hipotireoidismo instalado, um TSH de 6, TSH de 7, né, que vem muita fisiologia para a gente falar, mas eu estou falando aqui leigamente, falando para vocês sobre isso. Então, esse TSH, né, palavras leigas que eu quis dizer, não que sou leigo, mas tipo, que vocês vão entender basicamente, que se você explicar, o TSH faz isso, faz aquilo, não sei o que, para a fisiologia fica muito difícil. Então, um TSH acima, pouca coisa do normal, já é um hipotireoidismo subclínico, e um TSH de mais ou menos 6, 7, já é um TSH muito acima do normal. Então, isso, pessoas que têm esse distúrbio, provavelmente são pessoas que vão poder desenvolver uma depressão. Porque o que acontece? Falta de ânimos, perda de libido sexual, cansaço, fadiga, indisposição, não dorme bem, acorda de madrugada, acorda destruído, cansado, não tem energia, né? Cai cabelo e aí começa a ficar meio deprimido. Então são pessoas que têm uma propensão a ter depressão por causa desse distúrbio hormonal do TSH, tá? Então você tem que pensar nisso, tá? Pô, tô sentindo esses sintomas. Vai no médico, vê como é que tá. Pô, meu intestino tá funcionando bem. Pô, eu não tô me alimentando bem. Pô, eu não tô fazendo atividade física. Eu já tô com 30 e poucos anos, então a minha taxa hormonal provavelmente já caiu. Então você tem que pensar nesses determinados fatores, tá? Pensar na sua tireoide também. Pô, será que eu não tô com distúrbio de tireoide e tal, isso e aquilo? Porque esses principais fatores podem te levar à depressão, ansiedade, a síndrome do pânico, e às vezes para reverter esse quadro, você vai precisar de um período um pouco mais longo para você melhorar a sua qualidade de vida e tudo mais, tá bom, galera? Então era isso que eu queria falar, mais um podcast aqui do Dr. Seba, e a gente falando sobre depressão associada tanto a distúrbios intestinais quanto distúrbios hormonais. Tamo junto, um abraço, compartilha, dá o like e vamos para cima. É isso aí.